O ministro da Justiça, o Flávio Dino, ele é o alvo da vez agora. Agora, uma matéria da Folha de São Paulo teceu duras críticas contra o ministro da Justiça. Ele que é cotado para o STF. Só que aí a ala petista também está totalmente contrário a essa indicação do Flávio Dino. Qual vai ser o futuro do Flávio Dino? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aí. Donald Trump dessa vez assustou de vez, mas uma pesquisa presidencial saiu. E a gente vai explicar para vocês qual é a chance de Donald Trump ganhar lá nos Estados Unidos. Qual é o índice dessa pesquisa? Vamos falar também do Gustavo Gaia, que está sendo alvo agora de uma intimação da Polícia Federal para explicar falas durante uma entrevista. E nós vamos explicar um pouco mais sobre tudo isso com vocês, tá bom? Bora começar? Não esquece de dar o like, curtir, compartilhar, isso é muito importante para a gente. Vamos lá? Olha só. Essa matéria da Folha de São Paulo. Flávio Dino, que começou muito bem aclamado pela turma petista, começou muito bem aclamado pela militância, pela sua atuação nas redes sociais. Hoje, a crítica é exatamente esta. É um ministro das redes sociais e nada mais. Olha só o que diz essa matéria da Folha de São Paulo. Gestão Flávio Dino tem ações paliativas e projetos que pouco avançam, dizem especialistas. Segundo a matéria da Folha, diante da possibilidade de Flávio Dino ser indicado a uma vaga no STF, Supremo Tribunal Federal, especialistas apontam que ele pode deixar o ministério que comanda há menos de um ano sem uma marca própria na segurança pública. A avaliação é de que as iniciativas até aqui implementadas pela pasta são mais ações paliativas do que políticas para melhorar o setor e para reduzir os índices de criminalidade. Essas medidas incluem respostas emergenciais ao lidar com crises como o 8 de janeiro, os ataques a escolas, o garimpo ilegal na Amazônia, além das operações conjuntas com estados e municípios. As ações que o Dino fez não foram suficientes. Então hoje, a própria mídia, você está vendo aqui a Folha de São Paulo dizer que Dino não foi eficiente em tratar, foram mais ações paliativas. A questão do 8 de janeiro, que aconteceu, se efetivamente a Força Nacional tivesse sendo utilizada, nada daquilo teria acontecido. Questão dos ataques às escolas, o que se tomou de medida depois daquilo? As crianças ainda estão à mercê, ainda correm risco, isso é algo absurdo. O que se tomou de medida, além de alguns posts, twitters e acusações de que isso é ação da extrema-direita? Nada, nada, nada. E aí, a população clama por segurança na Bahia, os índices são alarmantes. E até agora, nenhuma pesquisa foi feita para demonstrar como estava antes e como está agora a questão da segurança pública. Uma coisa é certa, teve uma redução de quase 700 milhões na segurança pública durante a gestão Dino. A previsão para o próximo orçamento foi feita durante a gestão dele, que não brigou pela pasta para conseguir mais recursos. Esse é um papel do ministro, conseguir recursos e aplicar os recursos efetivamente na segurança pública. Então, ele já começa a ser fritado pela própria mídia, ou seja, não estão gostando muito da atuação dele. E aí, preste atenção, a Globo News, ela fez um editorial onde um repórter da Globo News questionou inclusive o conhecimento jurídico do Flávio Dino. Falou, olha, ele se tem uma coisa que ele não tem é notável saber jurídico, ele é político. Ele foi juiz há muito tempo atrás e é o maior escárnio para a população indicar Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Agora vem a Folha de São Paulo e diz, olha, Flávio Dino é paliativo, ineficiente, não fez nada para a segurança pública, só piorou. Ou seja, é aqui o PT engendrando para que Dino saia do ministério e que não assuma o Supremo. E aí a gente começa a ver que ele é o próximo da vez, que ele é o fritado da hora, né? Mas tem um ponto interessante, tá? Teve uma matéria que foi divulgada na Band News TV que confirma ainda mais as especulações contra o Flávio Dino, tá? Que por não estar investigando, avaliando. Olha só, soldados do crime organizado, criminosos recebem treinamento de guerrilha no Complexo da Maré.
Uma investida de 2 anos, realizada pela Polícia Civil do Rio de Janeiro, revelou a existência de uma espécie de instituição de treinamento com táticas de guerrilha na Maré, uma das maiores complexos de favelas da cidade, onde reside mais de 140 mil pessoas. Lembrando que o Flávio Dino foi alvo de críticas, pesadas críticas e duras críticas, por ter acessado esse complexo da Maré durante um evento com pouco efetivo policial, com pouca segurança. Então, o Flávio Dino rebateu as informações, falou que aquilo que estava levantando contra ele era especulação, vazaram muitas filmagens do Flávio Dino chegando realmente só com 2 carros, e aí o delegado Ramage, dentre outros, falaram, olha, é impossível um ministro da Justiça entrar daquela forma com pouca segurança. Mas isso não foi levado para frente, ficou nisso mesmo. O Flávio Dino fez a sua defesa e acabou por aqui. Então, é interessante a gente falar exclusivamente dessa questão do complexo da Maré, tá? Que tem um verdadeiro treinamento de guerra, é o que expõe aqui a Band News TV, tá? Então, eu sempre cito a fonte para vocês, Band News TV, mas literalmente treinamento de guerrilha. E aí eu recordo, mas isso aqui não é de agora não, tá? Então não é de agora que isso vem, mas vem crescente. Eu fiz uma entrevista com o delegado Antônio Furtado, deputado federal, ex-deputado federal, né? Não se reelegeu nesse último mandato. E aí ele falou o seguinte, olha, a inteligência da polícia do Rio, ela investiga e que há ligações de guerrilheiros advindos da Venezuela, guerrilheiros advindos da África, que estão entrando dentro das favelas no Rio e estão fazendo treinamento de guerrilhas com esse pessoal. Ele falou isso há tempos, ele alertou isso ainda em novembro do ano passado, se eu não me engano. E aí ele falou que ele criticou à época uma medida do Barroso, se eu não me engano, de que os policiais estavam impedidos de entrar nos complexos, ou seja, nas comunidades, e com isso ficava o caminho aberto para o treinamento de guerrilha desses criminosos aí das grandes facções. Então, é o Brasil que, sabe, a fala do G. Dias mais viva do que nunca. A ABIN ainda tem que aprender muito, porque o PCC, porque o Comando Vermelho está há anos à frente da ABIN, à frente do GSI. Vamos falar de Trump agora, tá? O ex-presidente norte-americano vem apavorando, deixando em polvorosa toda a esquerda, porque ele representa um dos maiores nomes da direita mundial. E aí, segundo a última pesquisa feita, Donald Trump tem 51% das intenções de voto para presidente dos Estados Unidos. Ele tem, primeiro lá nos Estados Unidos, acontece o seguinte, tem as prévias, onde os candidatos disputam a vaga de candidato, ou seja, eles disputam para poder concorrer dentro dos partidos. Aí tem o Ron DeSantis, que é o governador da Flórida, que está concorrendo com o Trump. Trump já abriu uma margem gigantesca contra ele. E essa foi a primeira, já foi a primeira pesquisa. Agora essa segunda pesquisa é para presidente. Se Trump for o candidato contra Biden, ou outro indicado por Biden, quais são as intenções de voto de Trump? 51%. E aí, este é o grande medo da esquerda, inclusive da esquerda brasileira, o retorno de Bolsonaro, porque há uma semelhança, uma simetria muito grande, parece demais o que acontece lá nos Estados Unidos e o que acontece no Brasil. Trump entra fazendo um contrassenso à agenda woke da esquerda lá, aqui o Bolsonaro entra. Trump não se reelegeu, Bolsonaro não se reelegeu. Capitólio, 8 de janeiro. Trump, com alto índice de pesquisa e a insatisfação pública e popular com Biden, aqui no Brasil, a insatisfação com Lula já começa a crescer. Só que aqui no Brasil, Bolsonaro está inelegível, né? Esse é o ponto de dissonância. Vamos falar agora do Gustavo Gaia. A Procuradoria-Geral da República quer que o STF ouça deputado Gustavo Gaia por discriminação contra africanos durante uma entrevista. Olha só, durante uma entrevista que aconteceu no podcast Três Irmãos, do Tchorró e do Robertinho, inclusive eu até já participei desse podcast
há muito tempo atrás, participei agora também do podcast. O Gustavo Gaia, ele falou sobre a capacidade cognitiva das pessoas por desnutrição, ou seja, a pessoa que passa fome, a pessoa que está em dificuldade, ela não tem um discernimento político muito grande. As falas dele foram nesse sentido. E aí, por isso, as ditaduras crescem. Eu não vejo assim o intuito, a vontade, o ânimos do Gustavo Gaia em momento algum de ofender os africanos ou ofender mesmo a população brasileira. Falo que o brasileiro está indo nesse sentido porque o brasileiro está mais empobrecido também. O que é questionável até esse ponto que o Gustavo Gaia falou, porque até então o Lula entrou e deu uma melhorada econômica. O próprio Banco Mundial ele deu pontos de informações que foi o melhor país no combate à pobreza durante a gestão da pandemia. Então o Brasil veio fazendo medidas para tirar pessoas da extrema pobreza, da miséria. E aí ele ligou isso aqui no Brasil também. E nesse ponto eu discordo um pouquinho. O brasileiro é porque não se interessava por política. Agora a coisa está mudando. E não foi falta de cognição. Foi um ataque, um bombardeio da grande mídia. Foi um ataque, um bombardeio também da imprensa, dos institutos, né, do mesmo judiciário, com várias liminares, falando que caso A ou B era fake news, o que depois demonstrou que não era. Então, assim, eu espero que o Gustavo Gaia consiga resolver isso, esclarecer em bom tom que o intuito dele não era esse, que não teve o intuito de forma alguma em expor, em humilhar ou praticar o racismo. Eu espero do fundo do meu coração que o Gustavo Gaia possa comprovar isso. A minha preocupação é no STF. Será independente essa análise? Será independente essa oitiva? Eis a questão, tá? Eis a questão. Então a gente vai analisar. Lembrando que foram 2 pedidos realizados, foram feitos as solicitações ao PGR e o PGR aqui manda que o STF, ou solicita, né, que o STF ouça Gustavo Gaia, e a probabilidade que isso aconteça é gigante, tá bom? É isso, pessoal. Grande abraço. Obrigado por tudo. Se você acha que o nosso conteúdo está relevante, não esquece de dar uma ajuda para a gente, compartilhando, mandando para mais pessoas. Se você acha que a gente deve tratar de um tema específico, fala para a gente. A gente trabalha aqui com uma visão, ponderada. A gente não vai para radicalismo, embora a gente consiga entender literalmente que é assustador o clima político que a gente vive hoje. É extremamente assustador o avanço autoritário, a liberdade de expressão sendo tolhida. A gente reconhece isso, medidas sobre as leis sendo descartadas. Isso é muito preocupante, e cabe a nós ter consciência para explicar isso da forma adequada, tá certo? Grande abraço, pessoal, fiquem com Deus e até o próximo editorial.